Olá, vamos continuar a nossa discussão, nosso debate sobre coesão macroestrutural e microestrutural, né? Conversamos já sobre essa concepção macro do texto, mas é sempre bom retomarmos essa discussão, esse debate acerca desse aspecto textual que se relaciona diretamente com a coesão, tendo em vista que a organização do texto, também conforme já falamos, tem um pilar muito importante, que é essa questão da ligação entre as partes, que provém da coesão textual, tá? A coesão textual, ela é um pilar dentro dessa estruturação do texto. Existem aspectos macro, que devemos analisar, aspectos micro, que devemos analisar, microestruturais. E aí, de acordo, né, com Antunes, 2009, convém ressaltar mais um aspecto dessa organização com o qual estão relacionados os recursos da coesão, né? A continuidade sequencial do texto, que está em correlação com os conceitos e as relações subjacentes, acontece sob duas formas. Uma dimensão microestrutural, essa dimensão que é local, concernente com o nível pontual das subpartes da sequência do texto, né? E a dimensão macroestrutural, que é global, né? Concernente com o texto como um todo. Essas dimensões, elas possibilitam diferentes tipos de articulação no texto, cada um mantendo suas próprias redes de relações, mas que no final se devem ajustar de forma que resulte o todo unificado. Em termos gerais, as regularidades e, né, nessas dimensões que são coincidentes. Veja bem, nessa organização macroestrutural, né, que já esmiuçamos, especificamos do texto, ela está submetida a restrições sintático-semânticas. O aluno precisa entender isso. Essas dimensões sintático-semânticas mais amplas, mais complexas, o aluno precisa compreender. Porque às vezes ele não sabe a distinção direta entre o que é sintático e o que é semântico. O que é morfossintático, por exemplo. Já comentei aqui, né, nessas nossas discussões, que o aluno precisa entender alguns aspectos gramaticais e o professor, nós professores, precisamos medir o nível de conhecimento deles sobre essas nomenclaturas, mas também sobre a utilização, a lógica que isso traz nas sentenças e na organização do texto, tá? Então, para efeito da unidade global do texto, as frases ou os parágrafos que formam, né, essa composição não podem aparecer em qualquer sequência. Há restrições não gramaticais também que regulam a ordem que tais segmentos devem ocupar. As alternativas de continuidade são impostas pelo fluxo que o plano particular do texto solicita. E sob este ângulo é que cabe a admissão consensual de que organizar um texto não é o mesmo que organizar uma sentença. E convém acrescentar que essa diferença não decorre simplesmente do fato de que o texto, ou do fato de o texto ser mais extenso que uma frase, enfim. Construir um texto macroestruturalmente coeso e coerente não implica simplesmente justapor uma série de frases ou de outro tipo de segmentos. Por mais que, isoladamente, tais segmentos estejam bem estruturados, e a gente precisa analisar justamente nessa boa estruturação o que também já foi comentado acerca do texto coeso e coerente. Trazer as sentenças bem ligadas, né, ou bem conectadas, não significa dizer que este texto tem lógica, certo? Coesão e coerência, elas estão juntas. Elas não separam, a gente não tem como separar. Então, se esse texto aparentemente está bem conectado, mas não tem lógica, é porque algo nesta conexão traz uma falha, traz uma ferida aí na construção ou na conexão. Construir um texto não é necessariamente
apenas incluir frases. Essas frases elas precisam de um propósito. Nesse propósito elas precisam estar bem conectadas. Nessa boa conexão elas precisam construir uma lógica gradativa, gradual. E essa lógica, a lógica dos parágrafos, precisam se conectar também. Uma concepção macroestrutural, tá? Além das restrições de caráter conteudístico decorrentes da organização esquemática desse mundo natural e do mundo da cultura em que o texto circula, existem outras restrições provenientes das convenções sociais que especificam os diferentes gêneros de texto com suas peculiaridades de organização e sequência. Do conjunto dessas observações, decorre que a coesão não se define propriamente como um recurso interfrásico, embora aconteça também dentro desses limites, noutros termos. A propriedade da coesão não se esgota com os recursos de ligar ou de conectar uma palavra a outra, uma frase a outra, conforme falei. Não se reduz, portanto, a uma relação localizada entre duas unidades lexicais, por exemplo, ou entre duas orações ou períodos. Inclui de forma significativa o estabelecimento de laços macroestruturalmente estendidos ao domínio global do texto. A coexistência dessas duas dimensões da organização textual é um princípio fundamental no estabelecimento de sua relevância comunicativa, dado que um texto deve fazer sentido em cada um dos segmentos. E ainda em seu todo, ou seja, deve conter uma macroestrutura, uma microestrutura, tudo isso muito organizado. Compreenda que na relação direta com o aluno, quando for explicitar esse conceito macroestrutural, microestrutural, precisamos trabalhar com eles diretamente conceitos de mundo. O repertório, principalmente quando falamos em questão da competência 4, quando falamos de Enem, de produção de texto dissertativo argumentativo, há toda uma conexão que está diretamente ligada com o aspecto do texto escolhido, do formato, da tipologia, certo? Que é uma base direta para a formação de outros gêneros do segmento argumentativo. Então, isso vai influir diretamente na escolha vocabular, na escolha lexical, na conexão das estruturas, além dessa conexão do repertório. E aí o repertório, aparentemente, não tem muito, assim, de forma muito inicial, não é algo ligado ao processo coesivo, mas tem tudo a ver com o processo coesivo, porque as partes só se conectam se esse repertório tiver uma conexão direta e evolutiva em termos de argumentação. Então, se eu tenho um bom repertório, e aí é importante trabalhar o valor da leitura com o aluno, o valor de se assistir a boas programações dentro de uma pauta que seja legítima, interessante, que possa somar a um conhecimento de mundo mais amplo, a leitura efetivamente de jornais, de boas fontes, de fontes fidedignas, a busca por informação em livros, a leitura do aspecto literário, do conhecimento literário, do conhecimento de autores, a filosofia, a sociologia, entram, né, nesse campo para ampliação do argumento e do repertório do aluno. Precisamos, como professores, focar nessa perspectiva do repertório com o nosso aluno. Porque às vezes, nessa produção macroestrutural, por não ter um bom repertório ou por não conhecer muito sobre determinados assuntos, o aluno ele não consegue fazer uma boa divisão dessa linha de construção do raciocínio e do texto e, por conseguinte, ele não consegue conectar essas partes. Essa conexão macro ela fica defasada, fica prejudicada e, consequentemente, também os aspectos microestruturais acabam sofrendo com essa organização, na verdade, precária do texto, em virtude do conhecimento de mundo.
Então não é apenas a conexão de frases, não é apenas uma questão intrafrasal, não é apenas uma conexão de parágrafos em si, né, por meio de estruturas conectivas, por meio de conjunções ou de operadores argumentativos, mas é uma conexão de estruturas que evoluem progressivamente para o avanço do argumento do aluno quando tratamos diretamente de competência 4 e de redação no Enem. Tá? Além disso, o conhecimento dessas estruturas vai contribuir muito para a prova de interpretação, prova de linguagens, efetivamente. A interpretação textual, hoje, ela traz um aspecto prévio de que eu não preciso estudar muito. O aluno, quando chega às nossas salas de aula, ele tem mais ou menos essa visão, eu não preciso estudar interpretação textual, é ler, compreender e responder. E a compreensão é diferente do aspecto da interpretação, em que eu tenho que conhecer os aspectos linguísticos inseridos diretamente no texto. E conhecendo os aspectos linguísticos, entender como o texto ele evoluiu, ele avançou. Então, é muito importante também que o aluno tenha esse conhecimento, certo? E isso faça parte de um todo orientado por nós, que estimule a leitura, estimule a ampliação, né, dessa visão do aluno em função das questões do mundo, e em função até da ampliação cultural, porque a leitura literária, ela amplia a cultura. A leitura de obras de artes plásticas, que também tem o seu processo coesivo na produção da lógica, né, ou do processo ilógico, dependendo da arte, então também amplia a cultura. É importante investirmos nisso, tá certo? Com o nosso aluno, dedicarmos um tempo a isso, tá? Então, como construir um pouquinho, falando de forma mais prática, a coesão microestrutural, né? O texto coeso, ele é bem estruturado, porque ao escrever, nós temos que nos atentar aos elementos de coesão. Então, quais são eles? As conjunções, falando microestruturalmente, né, que opõem as ideias, que complementam as ideias, enfim. Os pronomes, que retomam outras partes do texto, os advérbios, que marcam o tempo, o lugar, ou seja, todas as palavras que têm uma função de conectivo, de conexão. Vejamos um exemplo. Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Perceba que essa frase tem uma sequência bem coordenada, em que as conjunções, preposições e pronomes fazem ligação entre todos os períodos. A conjunção mas traz a adversidade. A oposição, pois se estava chovendo, Maria não poderia ter saído. Então, é uma conjunção conclusiva. Retornou ao seu quarto, o pronome seu retoma o sujeito, que é Maria, numa concepção de posse. E o para, que é uma preposição, indica uma finalidade na construção, né? O para encerrar. O qual, pronome relativo, refere-se ao guarda-chuva. É nesse momento que mostramos a riqueza de nosso vocabulário de forma muito simples, sem precisar repetir a mesma palavra. Existem, portanto, elementos que fazem referência e elementos que dão sequência de sentido, que no caso, né, pode ser a coesão referencial também. Essa coesão referencial, ela serve para evitar a repetição dos termos. Desse modo, ela aponta para outros elementos do texto, para acrescentar novas informações sobre o que já foi dito. Vamos ver um outro exemplo. Maria e João são pais de Pedro. Eles têm uma linda casa na praia, na qual estão todos os finais de semana. Perceba o seguinte, eu tenho eles fazendo a retomada, né? Eu tenho uma referência aí do pronome relativo, que faz uma referência ao que foi dito anteriormente, evitando repetição. Então mantém aí uma sequência tanto bem coesa, como também gerando essa lógica na leitura, que é fundamental, a leitura simples e clara, tá certo? Então a coesão sequencial, ela se utiliza das conjunções para encadear as ideias também no texto, estabelecendo relações lógicas como as de causa, efeito, oposição, consequência,
tempo, modo, finalidade. Se eu pegar um outro exemplo, como Júlia não foi hoje à escola porque perdeu a hora, mas amanhã não poderá faltar porque tem 2 provas, perceba que a sequência ela vai ser marcada por um elemento aí que está intrafrasal, tá? Eu tenho uma conjunção mais, por exemplo, que vai estabelecer essa conexão e trazendo uma ideia de oposição. Alguns elementos, eles não estarão dentro do texto, eles estarão fora. Se pegarmos uma situação em que um jornalista, né, um repórter, será chamado para poder fazer uma referência direta àquilo que está sendo tratado no jornal, e ele diz, aqui estamos na seguinte situação, né? O aqui, ele não é algo que está efetivamente gerando uma coesão interna, é uma coesão que depende de um elemento externo, né? O repórter está ali no trabalho, na rua, fazendo a cobertura, então ele faz uma referência por meio de um advérbio, né, de lugar, né, o aqui, ele faz uma referência direta para estabelecer essa conexão do espectador com o momento textual, o momento efetivo da fala. Então, ali, aquele elemento coesivo, ele está externo. Ele é algo que está fazendo parte do contexto, certo? De entendimento. E não ali interno, estabelecendo uma conexão direta, tá certo? Entre uma frase e outra, né? Mas estabelecendo uma conexão com o contexto, ok? Então, nessa perspectiva, temos os elementos macroestruturais, a coesão macroestrutural e a coesão microestrutural. Lembrando que a coesão macroestrutural ela tem todo um ponto, né, de amplidão, de conexão mais ampla desse texto, que depende muito da ligação entre os parágrafos, mas essa conexão também com as ideias, essa conexão direta com o repertório, com contexto, com visão de mundo, que vai estabelecer o todo, né, dessa tessitura. E elementos vão se conectando internamente e de forma micro, né, estrutural, para poder fazer uma conexão saudável dessas ideias, dessa parte macro, né? Essa macroestrutura, ela vai se conectando por meio de microestruturas, formando então a tessitura, o todo, né? Deve estar ligado diretamente à ideia do gênero, ou do tipo textual, da tipologia, certo? Se isso exige um repertório apurado ou um texto mais de criatividade, e automaticamente a escolha vocabular, lexical, os elementos gramaticais bem estruturados, para poder se estabelecer em si a construção, o todo textual. Então, tem uma relação muito lógica nisso tudo, tá certo? E levar esse sentido ao nosso aluno, levar isso a aqueles que, né, nos escutam todos os dias na sala de aula, para gerar sentido, efetivamente, pode contribuir bastante para a riqueza da aula e, claro, para o aprendizado, para a aprendizagem, ok? Então, espero que tenha ficado, né, clara essa mensagem e nos encontramos na próxima aula.